Está no ar, o programa Médico Amigo, com o Dr. Antônio Giacomi. Olá, meu amigo, minha amiga, telespectadores do programa O Médico Amigo. De volta com mais uma edição deste programa de entrevistas médicas, sempre entrevistando algum colega conceituado dentro de sua especialidade. Hoje tenho o prazer de entrevistar a doutora Sônia Regina Umbelino Mendes. Doutora Sônia é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com residência em Clínica Médica e pós-graduação em Medicina Estética e Medicina Anti-Envelhecimento, Medicina Anti-Aging. Doutora Sônia, prazer recebê-la no programa O Médico Amigo. O prazer é todo meu, Giacomi. E eu gosto demais de falar sobre medicina, principalmente prevenção, que eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. E eu estou aqui à sua disposição para a gente começar essa entrevista. Então vamos começar falando um pouco dessa nova visão da medicina, saindo um pouco dessa medicina tradicional, em que o médico tratava muito mais a doença do que o doente. Exatamente. Você sabe que a medicina ela vem avançando de forma assustadora, né? Todo o conhecimento científico que a gente acumulou ao longo de milênios, ele vem se duplicando a cada 2 anos e meio. Essa é a velocidade atual do conhecimento humano. Então, quem ficar vivo aos próximos 10 anos, a gente não sabe precisar a nossa expectativa de vida. Porque a gente vem aumentando cada vez mais os anos de vida aqui na Terra. Então é importante que a gente chegue aos 70, 80, 90, 100 anos, que já é um fator relativamente comum nos dias de hoje, com saúde, com vitalidade, com qualidade de vida, consciente da sua situação mental, podendo viajar, se locomover bem, independente. E esse é que é o objetivo. Falarmos propriamente na medicina anti-envelhecimento e abordar esse aspecto da expectativa de vida que vem aumentando, né, na população, ainda voltando para essa questão inicial, eu me preocupo porque os currículos, a grade curricular do curso médico ainda é muito rígido, muito ortodoxo, e o médico fica muito tendente a ver muito mais a doença. E eu queria, dentro dessa sua visão e experiência profissional, falasse um pouco dessa preocupação que os novos médicos deveriam ter em tratar a questão não apenas orgânica, né? A questão psicossomática, a questão da autoestima do paciente. É verdade. Olha, isso é uma falha nossa, né, da medicina, da superespecialização, que você passa a olhar o indivíduo como um órgão e um sistema. E hoje a medicina tem evoluído tanto e a gente sabe que a maioria das doenças ela tem um mecanismo de ação comum a todas, né? Então hoje a gente estuda muito na medicina a questão da síndrome metabólica, né, que está muito relacionada ao nosso estilo de vida atual. Porque o nosso código genético é o mesmo de milênios atrás, não é? E o nosso estilo de vida hoje é completamente diferente de antigamente. Antigamente a gente ia caçar o nosso alimento, hoje comia, amanhã não comia, fazíamos atividades físicas, comíamos de forma natural, então morríamos porque infecções, acidentes, etc. Hoje não acontece isso, mas em compensação a gente paga um preço muito alto em relação ao estilo de vida comparado ao nosso código genético. Então hoje somos sedentários, temos uma alimentação extremamente refinada, industrializada, com farinha de trigo, riquíssima em glúten, extremamente alérgica. Muitos corantes, acidulantes, contaminantes ambientais. Então, tudo isso interfere na nossa saúde. Agora, a proposta da medicina anti-envelhecimento é tentar frear o processo de envelhecimento. Como?
Depois dos 30 anos, o nosso código genético, ele ativa uma resposta orgânica que começa a acelerar o nosso envelhecimento. E um dos carros-chefes é a queda hormonal, né? Então, os nossos hormônios, eles são mensageiros químicos, eles que vão regular toda a nossa homeostase, vão regular todas as funções orgânicas, desde o nosso humor, a nossa disposição física, a nossa composição corporal, a massa magra, a massa gorda, o nosso sono. Então, tudo isso é controlado por hormônio. Famosa frase, né? Os hormônios não caem porque a gente envelhece porque os hormônios. Exatamente. Então, isso é uma mudança de paradigma, não é? Como foi essa sua decisão de se direcionar para a medicina anti-envelhecimento? Olha, eu vou voltar à primeira pergunta que você me fez, né? Em relação à super especialização. Então, quando eu fazia residência de clínica médica, eu sempre gostei de metabolismo, de hormônio, e às vezes, eu ficava intrigada, porque eu ia para uma cadeira cardio, depois eu ia para a cadeira endócrino, depois eu ia para a cadeira reumato. E eu ficava na minha cabeça, como é que eu vou integrar tudo isso, não é? Então, a minha curiosidade maior é exatamente estudar fisiologia. Eu adoro fisiologia, o porquê das coisas. E me intrigava muito você tratar com medicamentos alopáticos sintomas, sinais e sintomas, porque muitas vezes nós médicos ficamos de mãos atadas, não é? A gente é muito treinado no nosso meio acadêmico a saber diagnosticar doenças. A gente é muito focado para a doença. Então, dá o diagnóstico daquela doença e qual é a forma de tratar aquela doença. E muitas vezes, no corre-corre, de tanto estudo e de tanta super especialização, a gente esquece de raciocinar, ou a gente não é treinado a raciocinar como é que começou aquela doença, qual foi o mecanismo que levou aquela pessoa a adoecer. E se a gente parar para raciocinar nisso aí, e se a gente atuar na causa, muitas vezes a gente vai evitar o surgimento daquela doença e vai até curar. Porque você pode ver a maioria das doenças hoje em dia, as crônico-degenerativas, que são as principais doenças que acometem a gente quando a gente envelhece, elas não têm cura. Então a pessoa começa a usar um antihipertensivo, depois começa a usar um medicamento para baixar colesterol, depois começa a ter predisposição a diabetes, começa a usar um hipoglicemiante e não para mais. Então por que está acontecendo tudo isso? Então esse foi o meu encantamento com a medicina anti-aging, que eu não gosto nem de chamar esse termo, eu gosto de chamar medicina preventiva, anti-envelhecimento, porque na verdade ele é uma medicina preventiva. Os parâmetros que a gente utiliza nos nossos exames de rotina são parâmetros extremamente rigorosos, porque o que a gente quer não são parâmetros normais, a gente quer parâmetros ótimos. Porque a gente não quer esperar uma dosagem alterar ao ponto de provocar uma doença. Então, quando ela sai do nível ótimo e está progredindo para a doença, a gente já trata. Então, isso foi o que mais me encantou. E também, você não vê aquela pessoa só de um foco, você consegue ver como um todo. Mente, corpo, emoção, porque é tudo intrincado, tudo faz parte do ser humano, não é? Quem seria hoje, ou qual seria o perfil ideal desse paciente que procura a medicina anti-envelhecimento? Até porque há muito desconhecimento ainda. É verdade. Olha, o anti-envelhecimento, quando a gente já é gerado, começa a crescer, nascer, pronto, já começa a envelhecer depois que nasce, né? Começa o processo de morte celular. Então, nos países mais desenvolvidos, onde a medicina preventiva já atua há mais tempo, a mulher grávida, antes mesmo de engravidar, ela já começa a se cuidar, ela já faz suplementação de ácido fólico, ela já começa a cuidar da alimentação. Então, as mulheres grávidas que fazem suplementação de ômega 3, de iodo, os bebês, eles nascem fortes, eles têm um QI acima do normal, tem menos probabilidade de ter complicações durante a gravidez.
E então nasceu, já começa. Então desde criança você já começa a tratar aquele indivíduo de forma preventiva. Mas de modo geral, eu digo, depois dos 30 anos é obrigatório, né? É obrigatório. Isso vale para homem e mulher. Homem e mulher, porque depois dos 30 é quando assinala mesmo, a natureza diz, pronto, você já cumpriu o seu papel de perpetuar a espécie e agora você não serve mais para a natureza, você vai ter que morrer e se desligar. Só que nós criamos o quê? Saneamento, né? Higiene, vacinas, antibióticos, oferta de alimentos, que fez com que a nossa expectativa de vida aumentasse cada vez mais. Então é necessário agora a gente dar condições ao nosso organismo de chegar lá bem. Como? Primeiro, fazendo a modulação hormonal, vendo o que é que está desorganizado no seu corpo e organizando os seus hormônios. Segundo, tendo uma alimentação que é o carro-chefe, né? Você é o que você come. Terceiro, atividade física é primordial. Depois dos 30 anos e principalmente após os 60, há uma perda de mais de 40% de massa muscular. Então a gente começa a perder massa muscular e começa a adquirir massa gorda. E a gordura, ela é um depósito de substâncias tóxicas. Tudo que a gente come de cancerígeno, de tóxico, vai acumular na gordura, né? E aí, junto com a gordura, vem a síndrome metabólica, que é uma etiologia que a medicina tem estudado muito, porque a síndrome metabólica ela é responsável por todas as doenças da velhice, desde o infarto, o AVC, o diabetes, até mesmo o câncer. E é uma coisa extremamente comum, é o que eu vejo no meu consultório, pessoas até jovens, com 40, com 30 e poucos anos, com esteatose hepática, com gordura no fígado, com a gordura central aumentada, com resistência à insulina e coisas que a gente pode corrigir e evitar doenças futuras. Por exemplo, como vencer esse grande desafio de quebrar esse tabu, do paciente entender que ele pode envelhecer de forma muito saudável, ele pode prolongar a sua vida e não aceitar aquela máxima, não, depois dos 40 começa a cair tudo, começa é inexorável esse processo. Tal. Primeiro é quebrar com esse falso conceito que você tem que aceitar o envelhecimento como uma causa natural, mas como uma coisa normal, tá? Então, eu costumo conversar assim com os meus pacientes. Às vezes eles, doutora, mas isso é da idade mesmo, é normal. Então eu coloco a seguinte comparação. Bom, você está envelhecendo, está evoluindo com a catarata, está enxergando mal, e catarata é uma coisa que cega. Não é uma cegueira definitiva, porque você opera e a pessoa passa a enxergar perfeitamente. Então você vai deixar essa pessoa com catarata ficar cega porque é natural da idade? Não. Então se eu posso lançar mão de meios que hoje se dispõe, primeiro, de fazer prevenção de doenças graves com 20 anos de antecedência. Segundo, intervindo para melhorar a disposição física, para melhorar a qualidade de vida da pessoa, para ela poder ter independência quando ela chegar aos 80, 90 anos, poder subir uma escada só, poder sair, poder viajar. Por que a gente não vai atuar? A gente vai cruzar os braços e esperar que aconteça, aí depois que adoecer é que vai tratar com algum medicamento que possivelmente vai ter um efeito colateral e vai precisar de um outro medicamento para tratar o efeito colateral daquele e assim sucessivamente. Você sabe que a principal causa de morte hoje são as doenças cardiovasculares, infarto e AVC. E não é nem só a causa de morte, é a perda da qualidade de vida do indivíduo, que fica confinado a um leito, a uma cama, fica tendo infecção urinária, fica sem poder se locomover, sem auxílio de alguém. Então não tem sentido a gente viver dessa forma.